Mas para a gente não deixar de falar sobre o futebol, quer falar sobre o futebol do Corinthians, especialmente? O que você achou? Porque eu estava exatamente com essa avaliação e queria ver se você concordava, que para mim foram os melhores 35 minutos que eu vi do Corinthians no ano, e claro, com seu trio, né, completo, né, o Dorival também teve muita dificuldade de conseguir ter o time com força máxima. Mas achei o time no primeiro tempo, assim, num nível de intensidade que era claro que não ia segurar, mas de fato muito bem defensiva e ofensivamente. O Corinthians ainda não tinha jogado nesses termos com o Dorival, né? O Memphis bem, o Garra um pouco abaixo, mas assim, bem também porque ele é muito inteligente, né? Então, o time inteiro jogando num limite aceitável, assim, de entrega, de conjunto, de solidariedade, sabe? Eu acho que o Corinthians do primeiro tempo fez um grande primeiro tempo. E do segundo caiu demais, caiu demais. Aquele cruzamento foi a primeira coisa que o Corinthians fez. Bate a falta rápido, o Mateuzinho cruza e a zaga do Palmeiras falha e o Memphis faz o gol. E depois disso, assim, não fez, né? Não fez mais. Então, eu acho que ficam, assim, 25, 30 minutos do primeiro tempo, que o Corinthians foi bem, muita entrega, a torcida ajuda. Não vai ser assim no jogo da volta. Não vai ter essa torcida ensandecida que pega o time no colo e fala, vai. Não vai ter essa troca e faz diferença. A torcida não ganha jogo, mas cria o ambiente para o jogo ser ganho. Foi exatamente o que aconteceu. O Wilton e a torcida criaram um ambiente para o jogo ser ganho. Então, eu acho que o Corinthians assim, ainda coloca o Palmeiras como favorito para o jogo da volta. Até porque, talvez, o Abel saiba mobilizar essa raiva. Tipo, na nossa casa, não. A gente vai levar. Eu tô um pouco menos otimista, porque o Abel não conseguiu mobilizar essa raiva no Paulistão. É outro momento, é Campeonato Paulista, vale menos que a Copa do Brasil, é começo de ano e tal. Mas o Palmeiras tinha perdido dentro de casa. Né? Assim, o Palmeiras vinha assim, num jogo horroroso. Horroroso. O Palmeiras foi para Itaquera, onde é obviamente muito difícil ganhar, mas assim, era para chegar com sangue nos olhos, assim, faca. Eu gosto de ter uma placa, né, grande lá dentro de Itaquera com sangue nos olhos. Era que o Palmeiras precisava ter chegado na final do Paulista, assim, hoje ninguém passa, hoje a gente vai passar por cima de vocês. Não foi. O Palmeiras chegou, assim, molenga naquela final. Então, não sei, assim, eu não tô vendo esse Palmeiras mordido. Faz um tempo que eu não vejo esse Palmeiras mordido. Né? Não estava assim na final do Paulista, não estava assim contra o Chelsea. Entrou muito, talvez contra o Botafogo, ele tenha aparecido brevemente, mas ainda assim o Palmeiras precisou de quase 2 horas para conseguir marcar um gol. E ontem eu achei que no segundo tempo se recuperou, mas eu fico na dúvida se o sarrafo da torcida do Palmeiras caiu. Se o palmeirense agora está se contentando com o futebol mediano como sinal de progresso. Muita gente dizendo, ontem eu vi progresso, porque o Palmeiras fez algumas jogadas. Meu Deus do céu, com o dinheiro que esse time investiu, estou vendo algumas jogadas, estou vendo evolução, estamos dia 31 de julho. E a gente já, assim, já passou um mês da metade do ano para a gente estar vendo evolução. Então, claro, o Palmeiras perdeu o Richard Rios, o Estevão e o Paulinho juntos, ao mesmo tempo. Né? Tem um impacto, mas eu não vejo um volume de jogo, e o Palmeiras só conseguiu sair daquele nó que o Corinthians armou a hora que o Corinthians cansou, que foram os 10 últimos minutos do primeiro tempo. Aí o Palmeiras cresceu no jogo porque o Corinthians estava morto. Mas olha só, a gente, no primeiro tempo, o Corinthians jogando muito bem. A minha avaliação é que o Corinthians jogou muito bem. A tua avaliação é que o Palmeiras, mesmo assim, não conseguiu jogar bem. E foi parelho. Então, a gente está numa situação em que o Palmeiras mal e o Corinthians bem é parelho. Entende o que eu estou falando? Porque eu concordo com você, a gente não viu desenvoltura no Palmeiras, aquela desenvoltura que a gente se acostumou com os times do Abel, não está lá. Né? Parece uma hora que vai, então acerta uma triangulação e a gente fala, voltou, mas não voltou. Não voltou de fato, porque depois é canelada, canelada, canelada. O Vitor Roque fez uma jogada muito... O Vitor Roque jogou bem. Gente, assim,
um amigo, que eu não vou falar quem é, que ele falou assim, você pega uma máquina de cortar grama, e liga ela e deixa ela sozinha na grama. É o Vitor Roque, mas eu não concordo. Não, aliás, ontem eu achei que ele estava muito bem, e assim, a resiliência deste, é até difícil falar homem, deste garoto, que ele tem 20 anos, a gente precisa lembrar disso, você falou isso outro dia, e ele está há tanto tempo na mídia, que a gente esquece que ele tem 20 anos, mas ontem ele parecia assim, ele parecia o robô aspirador, aquele que vai batendo nos lugares e não desiste, sabe, assim, ele vai indo, ele tomou muita porrada ontem, muita porrada. Não, e ele levanta e vai, ele não reclama, ele é meio Messi nessa hora, sabe? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E ele fez uma jogada muito bonita, né? Que ele dribla, depois ele dá um rolinho em cima da bola, assim, aí finalmente fazem a falta nele. Então, acho que eu fico olhando e falando, uma hora vai pegar, uma hora esse time vai pegar, sabe? Uma hora vai desencantar. Eu realmente acho isso. Ainda não aconteceu. Tem espasmos desse encantamento, mas não aconteceu. Só que ontem, no primeiro tempo, foi um Palmeiras abaixo e o Corinthians acima e ficou parelho. É isso que está acontecendo com o Corinthians, entendeu? O Corinthians não joga bem. Mas eu acho que tem, assim, ainda que a gente consiga fazer essa análise, para mim, ainda ela depõe contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time absolutamente tranquilo do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, investiu um caminhão de dinheiro. O Corinthians é um time que poderia estar desintegrando. O clube e tal, então, assim, se a gente olha a situação de clube dos dois, a tranquilidade que cada uma das equipes tem para trabalhar, a capacidade de trazer reforços, tudo que é o extra-campo, era para o Palmeiras ter uma superioridade muito maior. E aí é claro que clássico é clássico e vice-versa, e é a coisa mais comum do mundo você perder para o seu maior adversário quando ele está na pior situação da história dele. Sim. Mas o Palmeiras não tem encontrado soluções, sabe?